Talvez você esteja no deserto, sentindo a areia, as tempestades de areia. Talvez você esteja sentindo as altas temperaturas durante o dia, as baixas temperaturas durante a noite. Quando falamos de deserto, logo nós associamos a prova, a luta, a tempestades, porque o deserto é um lugar onde você não tem recursos. E eu acho interessante a maneira que Deus resolveu tratar do seu povo. Porque o que ele faz com o seu povo, primeiro, é passá-los num deserto. E eles ficam no deserto para aprender quem é o seu Deus. Então, às vezes, nós já temos uma concepção de deserto como luta, prova, tempestade, nós vamos morrer no deserto, vamos sofrer no deserto. Mas eu quero hoje trazer para você o ensinamento do deserto, que o deserto é um lugar de aprendizado. É um lugar que você conhece quem é o seu Deus. O povo de Israel precisava conhecer o seu Deus antes de entrar na terra. O povo de Israel precisava conhecer o estatuto do seu Deus, a constituição do seu Deus, as leis que estavam no coração de Deus, e que logo, quando o povo começa a atravessar o deserto, o Senhor libera as leis para organizar o povo, para eles entrarem na terra, não com os costumes dos outros povos. Então eu entendo que tem hora que Deus nos leva para o deserto para tirar alguns costumes nossos, para tirar algumas manias nossas. O deserto é o lugar onde a gente não tem para onde correr, onde a independência se acaba. E a dependência se torna algo primordial em nossas vidas. Mas, pastor Alexandre, como o senhor pode falar sobre dependência se hoje nós estamos fazendo de tudo para sermos independentes? Queremos que nossos filhos sejam independentes? Queremos que casem e que constituem suas famílias e sejam independentes? Sim, queremos. Mas quando eu falo da dependência, não é depender dos nossos braços, é a independência de Deus. Existem pessoas querendo ser independentes de Deus, achando que não precisa de Deus, achando que podem fazer tudo com o seu estudo, com o seu braço, com a sua força, mas tudo que é humano se quebra, falha e se destrói. E tem hora que o Senhor permite a gente entrar num deserto, não é para nos massacrar, mas é para ensinar quem é realmente o Deus de Israel, quem é o seu Deus. Tem uma passagem na Bíblia que me chama muita atenção, em Oséias, no capítulo 2, versículo 14, quando o Senhor diz para Gomer, quem era Gomer? A esposa do profeta Oséias. Gomer era uma prostituta, era uma sacerdotisa, que ela servia a Baal, mas no meio da idolatria, da prostituição, da promiscuidade, era assim o culto que eles prestavam. E o Senhor escolhe aquela mulher para Oséias, para casar com ela, simbolizando a infidelidade de Israel. E como Deus queria tratar de Israel. Então, em Oséias, no capítulo 2, versículo 14, diz assim: eu te atrairei para o deserto. Para quê? Para te destruir? Não. Para tratar o seu coração. Lá você vai saber quem é o seu Deus. Quando nós olhamos para isso na minha vida tem um sentido muito grande. Porque os desertos que eu enfrentei na minha vida, todos eles, foram para eu saber de fato o amor que Deus tem por mim. Como o Senhor cuida de mim, como é que eu vou ser independente dEle? Como eu vou resolver os meus problemas sem passar tempo com Ele? Existe uma frase que eu sempre repito essa frase: quanto mais tempo você passa com Deus, menos tempo você passa com os problemas. Menos tempo com Deus, mais tempo com os problemas. Jesus tinha vitória em tudo que ele fazia porque ele passava muito tempo com Deus.
E quando nós passamos tempo com Deus, o que acontece é que Ele tira o que Ele não se agrada de nós e coloca o que está no seu coração em nós. Então, quando Ele coloca Gomer no deserto, Ele começa a mostrar o amor dEle. Ele não faz só isso, não. Ele fala assim, eu vou colocar um muro ao teu redor para você não pular, uma cerca para você não pular. Sabe por quê? Porque eu sei da tua infidelidade, eu sei que às vezes você pula o muro. E eu não quero que você pule cerca, porque eu vou colocá-las de espinhos. Olha, irmãos, que palavra! Quando o Senhor está dizendo, eu vou cuidar de você. Eu sei que a sua natureza é pecaminosa. Eu sei que a sua natureza tem a tendência de fraquejar, de cair, mas eu vou cuidar. Eu vou colocar uma cerca de espinhos para quando você quiser pular, você sentir os espinhos. É maldade ou é amor? A que ponto Deus chega para nos preservarmos do pecado? A que ponto Deus chega para não deixarmos que nos envolvamos com coisas que não são deles? Tem hora que o Senhor, Ele nos coloca no deserto para nos proteger. Tem hora que Deus nos esconde para nos proteger. E o que nós precisamos fazer é declarar nossa dependência ao Senhor. Porque tem hora que o Senhor, Ele quer tocar por dentro, e quando Ele não pode tocar por dentro, Ele toca por fora. Quando a gente não deixa o Senhor tocar por dentro, Ele toca por fora. Mas Ele vai tocar, sabe por quê? Porque Ele ama você. Porque Ele quer usar você. Porque Ele tem um plano na sua vida. Ele sabe dos seus problemas, Ele sabe das suas fraquezas, Ele sabe dos meus problemas, Ele sabe das minhas fraquezas. Mas Ele nos protege, porque sempre terão oportunidades para nós fugirmos. Sempre terão oportunidades para nós nos escondermos de Deus. Mas aí o salmista Davi, no Salmo 139, vai chegar uma hora que ele vai dizer, Senhor, se eu subir aos céus, o Senhor está. Se eu for no mais profundo do abismo, o Senhor também está. Eu não tenho para onde me esconder. Para onde me fugirei do teu espírito? Para onde me fugirei da tua face? Porque os olhos dele, o olhar do Senhor, não é um olhar fulminante como a gente sempre ouviu. A religião nos ensinou a olhar para Deus como um ser punidor, como um ser que destrói. Mas teve um dia que Deus olhou para mim e eu falei, Senhor, eu já errei tanto. Eu já fiz tanta coisa ruim, por que o Senhor ainda me ama? E Ele disse para mim, porque você é meu filho. Porque você é um filho. E eu nunca vou rejeitar um filho. Agora, se é necessário Ele colocar protegido no deserto, Ele vai colocar. Se é necessário Ele colocar um muro de arame farpado para você não pular, Ele vai colocar. Mas tudo é por amor a você. Então seja dependente de Deus. E não veja o deserto como um lugar que Deus quer te levar para te punir, mas um lugar para te ensinar a como você olhar somente para Ele e não para as coisas que estão ao seu redor, que são atrativas, mas passageiras, mas Ele não. Ele conhece o seu coração. Ele quer fazer morada no seu coração. Ele quer arrancar o que está impedindo o seu crescimento e fazer você um instrumento vivo nas mãos dele. Então se renda ao Senhor. Eu estou falando para você que ainda não é um evangélico. Eu estou falando para você que é evangélico também. Para você que talvez seja até um pastor. Porque todos nós temos problemas, todos nós temos fraquezas. Mas o Senhor nunca vai desamparar um filho. Ele sempre vai cuidar de nós, e ainda que Ele tenha que nos cercar, mas Ele sempre vai cuidar de nós. Então, não veja um deserto como algo que queira te paralisar, te matar, mas veja o deserto como o próprio Deus cuidando de você e te ensinando quem é o seu Pai, quem é o seu Deus. Esta é mais uma terapia na palavra para a sua vida. Que Deus te abençoe e te guarde.
que você possa compartilhar essa mensagem, se inscrever no nosso canal Pastor Alexandre Ramos Oficial e seja abençoado em nome de Jesus.